Todos nós temos momentos fáceis na vida e momentos muito difíceis. Todos passamos por dificuldades e sofrimentos. O sofrimento nos leva à maturidade. O sofrimento nos faz melhores se nós passamos por ele guiados pela fé, pela esperança e pela caridade. Tantas vezes o sofrimento, momentos difíceis, transformam-se em grandes tempestades que querem sufocar a nossa vida, que nós não conseguimos ver outra coisa a não ser aquela tempestade. Nós não conseguimos ouvir outra coisa a não ser aquela tempestade. Nós não conseguimos sentir no mais íntimo do coração a não ser aquela dificuldade, aquela tempestade que está nos afogando. O barco já está cheio de água e nós vemos que ele já está afundando. A quem recorrer? Nós celebramos o 12º domingo do tempo comum e os discípulos fizeram essa experiência. Vejamos esse episódio. Ele diz: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Então foram para outra margem. Começou a soprar uma ventania muito forte. As ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começou a encher. Aqui não diz começou a afundar, mas começou a encher. Uma vez que enche, afunda. E Jesus estava lá na parte de trás, tranquilo, dormindo, com sua cabeça sobre o travesseiro. Por que Jesus dormia? Porque Jesus tinha paz. Jesus tinha paz no coração. Jesus sabia o que aconteceria, porque Jesus tem confiança e Jesus tem o poder sobre o mal. Quando os discípulos acordaram o mestre, mestre, estamos perecendo, então tu não te importas? E Jesus não disse aos discípulos: se virem, procure um jeito para sair dessa. Nas dificuldades, meus irmãos e irmãs, a nossa força é força de Deus. Se desperta em nós uma força para sair daquela dificuldade, é a graça de Deus que está agindo em nós. Então Jesus não pede aos discípulos que se virem. Jesus olha diretamente para aquela dificuldade e diz, para aquela tempestade, diz: silêncio, cala-te. E a natureza revoltada obedece, porque a natureza obedece a Jesus. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Houve uma grande calmaria porque Deus agiu. Aqui nós temos os discípulos pedindo a Jesus, podemos chamar isso de intercessão. E nós temos Jesus agindo, que é dando essa calmaria, mandando que essa tempestade se acalme, se cale melhor. Jesus pede silêncio, cala-te. Então Jesus pergunta aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então, para a nossa vida, nós precisamos crescer na fé. Mas crescer na fé como? Nós devemos ser fiéis. Se você está passando por momentos fáceis na vida, reze. Não deixe para rezar só nos momentos difíceis. E aqui, os discípulos eu creio que eles tiveram um dia cheio de alegria com Jesus, de muito serviço. Então é essa a intimidade, tá? Porque os discípulos não foram atrás disso ou daquilo, foram atrás diretamente do Mestre, porque o Mestre é a fonte, é a salvação. Os discípulos são salvos por Jesus na barca. Os discípulos são salvos por Jesus. Então, para crescer na fé, não é só deixar para rezar nos momentos difíceis, mas rezar também nos momentos fáceis. Porque quando nós temos aquela intimidade com Deus que vai crescendo pouco a pouco, apesar das nossas infidelidades, apesar de tantas dificuldades que querem nos sufocar, é essa intimidade com Deus que nós podemos beber da sua graça e viver assim em modo interior, como Jesus viveu, né? Sem se desesperar. O desespero não é uma boa resposta, né? Não é uma boa resposta às dificuldades.
A melhor resposta à dificuldade é a confiança em Jesus. É isso que o Mestre hoje nos convida a termos confiança nele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.